Você já se sentiu num dilema de ter que fazer uma escolha trágica para passar ou não sofrer algo ainda pior? Isso aconteceu no dia 24 de novembro de 2003 com um rapaz chamado Ivan, brasileiro, que tinha um sonho de estudar fora, e ao realizar esse sonho ele conseguiu passar em uma bolsa de estudos para estudar em Moscou, e através disso ele estava morando lá, e certa vez o prédio onde ele morava pegou fogo. Não tinha como ele descer pelas escadas, pois já estava tomando de conta de todo o prédio fogo, e ele teve que tomar uma decisão trágica, mas possível. Ivan pulou do 5º andar, e esse pulo no escuro foi o que salvou a vida dele no dia 24 de novembro de 2003. Literalmente, Ivan teve que dar um pulo no escuro. Você já sentiu na sua vida num beco sem saída? Você já sentiu que, por ser cristão, muitas das coisas às vezes parecem ser pior para ti do que para as pessoas que vivem no mundo? Por que os crentes sofrem? Essa pergunta tem tomado a mente e o coração de muitos cristãos no Brasil e no mundo, e é através dessa pergunta eu quero trazer esse vídeo para você hoje. Certa vez eu vi um artigo do cantor e compositor Nando Reis que não crê em Deus, Nando Reis que é ateu, e ele postou no jornal Folha de São Paulo mais ou menos assim: infelizmente não acredito em Deus. Digo infelizmente, pois essa possibilidade muitas vezes faz da minha vida um trajeto silencioso e solitário. Gostaria de dividir com alguém as penúrias e as agruras dessa vida tão complicada. Quantas vezes não quis eu olhar para o alto e me sentir amparado pela mão do Senhor, quando me vi impotente diante de tantos perigos, quando temi pela vida de meus filhos, vindos e criados para desfrutar a graça deste mundo, mas que, como todos nós, são vulneráveis à violência que nos acusa e nos ameaça. Me sinto só, sem pedir proteção para os meus entes amados. Será que Nando Reis é o único que se sente assim neste mundo? Será que nós cristãos também passamos por esses sentimentos de angústia, sofrimento e de dor? No livro de Jó, o capítulo 2, versículos 7 e 8 está escrito, versículo 7: Saiu, portanto, Satanás, o acusador e inimigo, da presença do Senhor, e passou a afligir Jó, o servo de Deus, com feridas terríveis, que iam da sola dos pés ao alto da cabeça. Versículo 8. Então Jó lançou mão de um caco de cerâmica e com ele coçava-se, raspando suas feridas, sentado sobre as cinzas. A fidelidade a Deus, ela não é a garantia de que o crente não vai passar por lutas, por batalhas, por sofrimento, por dor. A fidelidade a Deus, ela nos mostra que não é porque você é crente, não é porque você é cristão que você não vai passar por essas coisas. No livro de Atos, capítulo 28, versículo 16, diz assim: quando chegamos a Roma, aqui é Paulo falando, o centurião entregou os presos ao general do exército, mas a Paulo permitiu morar à parte com o soldado que o guardava. Lucas está demonstrando aqui que Paulo sofreu muito em sua vida cristã. Não é porque Paulo foi um dos maiores apóstolos, o maior escritor do Novo Testamento, digamos, não é porque ele foi um homem que andava na presença de Deus diariamente e constantemente, que ele não passou por aflições, por dores. Paulo, a Bíblia nos mostra que ele sofreu muito mais do que muitos dos apóstolos. Paulo apanhou, Paulo sofreu, Paulo foi preso várias vezes. Paulo tinha um espinho na carne que não saía dele, que não conseguia se livrar daquilo. Paulo foi uma pessoa que sofreu muito. Na realidade, Jesus ensinou que tais coisas poderiam acontecer ao crente. João capítulo 16, do 1 ao 4. A Bíblia contém diversos exemplos de santos que passaram por lutas, por batalhas, por sofrimento. É exemplo de Jó, José, Jeremias, Davi, Paulo e entre muitos outros. A pergunta que fica é: mas por que os crentes sofrem? E são diversas as razões para esse sofrimento. Nesse vídeo eu quero trazer para vocês 6 razões por que os cristãos sofrem.
E a sétima é porque que Deus permite todas essas coisas acontecerem na nossa vida. Antes de tudo, eu queria pedir que você se inscrevesse no meu canal e ativasse os sininhos das notificações para que você fique por dentro de todos os vídeos. O YouTube ele só manda e só recomenda os vídeos para você assistir, o vídeo que for postado, se você for inscrito e se tiver ativado o sininho da notificação. Então se inscreve no meu canal aí, dá essa força, deixa o seu like, o comentário de vídeos que você quer que eu traga aqui, e eu vou estar postando 2 vídeos por semana aí, para que a gente conheça um pouco mais a palavra de Deus e serão vídeos dinâmicos. Na segunda-feira será vídeo da escola dominical e tentar postar vídeos na sexta-feira com vídeos dinâmicos aí que você colocar nos comentários, e eu vou estar trazendo o conteúdo para o crescimento espiritual de todos nós. A primeira razão porque o crente sofre é que o crente ele experimenta o sofrimento como uma decorrência da queda de Adão e Eva. O sofrimento que assola o mundo hoje é decorrente do pecado e da queda de Adão e Eva no princípio. O mundo ele foi criado para não existir sofrimento, o mundo foi criado para ser paz, coisas boas, para ser uma vida tranquila, sem inimizade, sem guerras, sem brigas, sem sofrimento, sem choro. Mas o inimigo ele colocou a pontinha do dedo dele ali para tentar destruir aquilo que Deus criou e que a palavra de Deus diz que tudo era bom. E através do pecado, quando o pecado entrou no mundo, entrou também a tristeza, a dor, o conflito e finalmente a morte sobre o ser humano. Está lá em Gênesis 3, versículo 16 a 19. A Bíblia afirma o seguinte em Romanos 5, versículo 12: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens porque todos pecaram. É nosso dever sempre recorrermos à graça, fortaleza e o consolo divinos. 1 Coríntios 10, 13. Segunda razão, alguns crentes, uma classe de crente, sofre pela mesma razão do que os não crentes também sofrem. Existe uma lei bíblica em Gálatas 6, versículo 7, que diz que tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então, muitas das coisas que acontecem na nossa vida é consequência dos nossos próprios atos. Essa lei que está em Gálatas 6, 7, ela não se aplica somente ao cristão ou somente ao ímpio, ao não cristão. Essa é uma lei geral, ela é de modo que abrange a todos. Então, se você pega um exemplo, se você guiar o seu carro, o seu automóvel com imprudência, a gente pode sofrer um acidente e através desse acidente graves problemas de saúde. Então, a nossa vida ela tem que ser guiada com sabedoria. Nossa vida ela tem que ser guiada de acordo com a palavra de Deus. Terceira razão, o crente também sofre, pelo menos no espírito, por habitar em um mundo pecaminoso. Por toda parte e ao nosso redor estão os efeitos do pecado. O mundo pecaminoso ele trouxe coisas ruins para o mundo, que a gente vê que tem pessoas que estão morrendo ou se matando por nada, por pouca coisa. Antigamente, eu lembro que quando eu era criança, que morria alguém onde a gente morava, era uma coisa que comovia a cidade inteira. Não sei se você também já passou por isso no passado, mas hoje em dia as pessoas estão se matando, as pessoas estão morrendo por coisas fúteis, por pequenas coisas. E hoje em dia fala, fulano morreu em tal lugar, ou alguém morreu ali, e as pessoas mesmo, ninguém nem liga mais, porque a palavra de Deus diz que no fim dos tempos o amor de muitos se esfriaria, e a gente vê que o amor está se esfriando. E uma das coisas que o crente sofre, pelo menos no espírito, é por habitar em um mundo pecaminoso. A gente sente aflição e angústia ao vermos o domínio da iniquidade no mundo. É nosso dever orar a Deus para que Ele suplante vitoriosamente o poder do pecado. É nosso dever clamar a Deus para que Jesus volte logo, pregar o Evangelho para que Jesus volte logo e acabe logo com o pecado no mundo, e a gente possa habitar com Ele na Cidade Santa, onde não haverá dor, nem choro, nem pranto. A quarta razão por que os crentes sofrem os crentes eles enfrentam ataques diários do diabo, ataques diários de Satanás, do inimigo. Por isso que muitas das vezes você sofre por ser cristão. Acabou de aceitar Jesus e pensa, a vida agora vai mudar para melhor, ou algo do tipo, e muitas das vezes a vida acaba, não que piorando, mas
e ficando um pouco mais difícil, porque muitas das vezes a gente aceita a Jesus e muitas das vezes até a nossa família acaba se afastando e se deixando ser usada pelo inimigo, pelo diabo. As Escrituras mostram claramente Satanás como Deus deste século, 2 Coríntios 4:4. As Escrituras também mostram que o inimigo controla esse século mal, 1 João 5:19. Ele recebe permissão para afligir os crentes de várias maneiras, 1 Pedro 5, do 8 e o 9. Jó era um homem reto e temente a Deus, um homem que Deus se orgulhava de falar de Jó. E Deus deu a permissão para que o diabo o tentasse, para mostrar que Jó, mesmo sendo tentado, mesmo perdendo tudo, ainda era fiel a Deus. Jesus afirmou que uma das mulheres que foi curada por ele foi liberta das garras, das presas de Satanás, e ela já havia sido presa naquela vida há 18 anos. Está lá em Lucas 13, versículos 11 e 16. É nosso dever nos revestirmos de toda a armadura de Deus. Efésios 6, do 10 ao 18, nos mostra essa armadura e nós devemos decidir permanecer fiéis ao Senhor, segundo a força que Ele nos dá. A quinta razão, de um modo de vista essencialmente bíblico, o crente também sofre porque nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16, na Nova Versão Internacional, está escrito: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Ser cristão significa estar em Cristo, estar em união com Ele. Nisto compartilhamos dos seus sofrimentos. 1 Pedro 2,21 diz: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que sigam os seus passos. Então a gente tem que pegar Cristo como exemplo. Jesus, o Filho de Deus, sofreu muito mais do que qualquer um de nós conseguia suportar. Então a gente tem que tomar esse exemplo, assim como a palavra de Deus diz em 1 Pedro 2,21, e tomar de exemplo. Jesus sofreu no lugar de todos nós, e nós temos que ter a mente de Cristo. Assim como Ele passou por tudo isso e venceu o mundo, Ele diz: tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas Ele também diz: no mundo tereis aflições. Ser cristão significa estar com Cristo. Semelhante angústia mental por causa daqueles que amamos em Cristo deve ser uma parte natural da nossa vida. A Bíblia diz em Romanos 12, versículo 15: chorai com os que choram. Então muitas das vezes você está querendo se desvencilhar disso, muitas das vezes querendo sair dessa angústia ou desse sofrimento passageiro que você está passando, mas muitas das vezes é Deus que está até te moldando o seu caráter, te fazendo uma pessoa melhor. A sexta razão, ela vai tocar nesse ponto. Sexta razão porque os crentes sofrem é porque Deus pode usar o nosso sofrimento como catalisador para o nosso crescimento ou melhoramento espiritual. Sim, isso às vezes é chocante, mas Deus ele pode usar o meu e o seu sofrimento para catalisar e melhorar a nossa vida espiritual. Frequentemente Ele emprega o sofrimento a fim de chamar a si o seu povo desgarrado. Muitas das vezes você está se distanciando de Deus, muitas das vezes por conta de ter ganhado um pouco mais de dinheiro ou por conta de a vida estar indo de vento em popa e começa a se esquecer de Deus. E muitas das vezes Deus permite com que coisas desse tipo aconteçam, coisas de sofrimento. Deus emprega esse sofrimento para chamar para si aquela ovelha desgarrada, porque Deus tem algo maior para você e para mim. A vida eterna e morar com Deus eternamente é muito maior do que uma vida passageira aqui na terra. Então Deus ele chama e usa isso para o arrependimento dos pecados e a renovação espiritual. Deus às vezes usa o sofrimento para testar a nossa fé, para ver se permanecemos fiéis a Ele. A Bíblia diz que as provações que enfrentamos são prova da vossa fé. Tiago 1:3. No sofrimento aprendemos a depender menos de nós e mais de Deus. Então, através do sofrimento, a gente vê que nós não somos nada. Através de algumas coisas que acontecem na nossa vida, às vezes a perda de um ente querido, às vezes um carro que você comprou ali e acontece algo, às vezes coisas que sua família se afasta de ti, por você ser cristão. Às vezes Deus permite que essas coisas aconteçam para que você veja que você sem Deus não é nada. A nossa dependência ela tem que vir de Deus.
E a sétima razão e última é que finalmente Deus pode usar, e usa mesmo, o sofrimento dos justos para propagar o seu reino e seu plano redentor. A exemplo, a gente tem José. Toda a injustiça que José passou com seus irmãos e com os egípcios tinha um propósito maior no final. Tudo aquilo que José sofreu foi porque Deus tinha um propósito de salvar toda uma nação através de José. A fome viria e ia assolar todo mundo, mas Deus usou alguém, mesmo que em sofrimento, para atingir e para salvar da fome toda uma geração e todo um povo. Então, muitas das vezes a gente não para e não pensa e não vê que o que está acontecendo comigo e com você, às vezes, é Deus preparando algo muito maior. É Deus querendo usar a mim e a você de uma forma que vai salvar muitas e muitas pessoas. E o nosso principal exemplo é o sofrimento de Cristo, o santo e justo, como diz Atos 3,14, que experimentou perseguição, agonia, abandono, sofrimento, dor, choro, experimentou até se afastar, nem que seja por um pouco de centímetro de Deus. E a angústia tomou tal ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que Ele suou sangue. Então, o nosso principal exemplo é Jesus Cristo. Isso não exime da iniquidade aqueles que o crucificaram, Atos 2,23, mas indica sim como Deus pode usar sofrimento dos justos pelos pecadores, para seus próprios propósitos e para a sua glória. Então, às vezes, Deus usa coisas ruins, muitas das vezes Deus usa os pecadores para afligir o cristão. Sim, Deus permite que isso muitas das vezes aconteça, para que você possa cumprir o propósito para a honra e glória de Deus. Aliás, você se lembra daquele artigo de Nando Reis que eu li com você no início? Você sabe qual era o título daquele artigo? Nando Reis disse assim, e o seu título era: Porém, sinto a sua falta, ó Deus. Então, Nando Reis não cria em Deus. Ele falou tudo aquilo a respeito de não acreditar em Deus. Mas o título do artigo era: Eu sinto a sua falta, ó Deus. Então, muitas das vezes eu e você estamos passando por tudo isso, mas Deus ele habita de tal maneira no nosso coração que essa falta de Deus a gente não sente. A gente muitas das vezes sente um distanciamento por conta do pecado. Mas Deus sempre estará com você. Deus sempre habitará com você. Por um lado, é muito difícil passar por todas essas coisas, como disse o Nando Reis, mas por outro, passar por todas essas coisas com Deus ao nosso lado é a melhor coisa do mundo. Então nunca se esqueça que Deus sempre estará com você em todos os momentos da sua vida. Eu vou ficando por aqui. Eu quero lhe pedir encarecidamente que você se inscreva nesse canal, deixe o seu like, seu joinha, escreve aí nos comentários o vídeo que você quer que eu traga e fique comigo. Ative o sininho das notificações para receber novos vídeos.